Seja bem-vindo! Hoje vamos conhecer a história de um dos maiores e mais influentes impérios da história antiga, o Império Romano. Vamos entender sua origem, características, cultura, economia, política, arquitetura, e também como e por que ele caiu. Nessa apresentação, vamos conhecer os principais aspectos do Império Romano, desde sua origem até sua queda. Você vai aprender como o Império surgiu e quais foram seus principais momentos históricos, as características gerais do governo romano, a política centralizada e o papel do imperador, a grandiosidade da arquitetura romana, a economia baseada no comércio e na agricultura, a rica cultura com influência grega e o surgimento do cristianismo, a importância do latim como língua oficial, e, por fim, os fatores que levaram à queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano começou em 27 a.C., quando Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, tornou-se o primeiro imperador. Antes disso, Roma já havia sido uma monarquia e depois uma república. Com o início do Império, Roma se expandiu por vastas regiões da Europa, norte da África e Ásia. Destacou-se o período da Pax Romana, uma época de estabilidade e prosperidade que durou mais de um século. A parte ocidental do Império caiu em 476 d.C., mas a parte oriental, o Império Bizantino, continuou até 1453. Vamos ver agora alguns momentos marcantes do Império Romano. Em 27 a.C., Otávio tornou-se imperador, marcando o início do Império. Em 64 d.C., um grande incêndio atingiu Roma, e os cristãos foram perseguidos por Nero. Em 284 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes. Em 380 d.C., o cristianismo foi oficializado como religião do império. Em 476 d.C., ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. E por fim, em 1453, caiu o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. O Império surgiu após uma fase de muitas guerras civis na República. Júlio César, um poderoso general, foi assassinado, e seu herdeiro, Otávio, venceu a disputa contra Marco Antônio. Em 27 a.C., o Senado concedeu a Otávio o título de Augusto, e assim começou o Império Romano. O Império unificou territórios e consolidou o poder nas mãos de um só governante, marcando uma nova era para Roma. Após vencer Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, Otávio recebeu o título de Augusto. Essa nova fase trouxe a chamada Pax Romana, mais de 100 anos de paz, crescimento econômico, obras públicas e segurança. Foi também nesse período que o cristianismo começou a se espalhar, apesar das perseguições iniciais. O Império Romano tinha várias características marcantes. Era um império comercial e expansionista, conquistando terras por meio de guerras. Dominava e controlava os povos conquistados. A religião era politeísta, com deuses como Júpiter, Marte e Vênus. O imperador governava por toda a vida e concentrava muito poder. Roma administrava diretamente as províncias e mantinha uma presença militar constante. Com o fim da República, o poder ficou totalmente nas mãos do imperador. Ele controlava o exército, a administração, a justiça e a religião. O Senado continuava existindo, mas com pouca autonomia, apenas aprovava o que o imperador decidia. O imperador podia nomear governadores, criar leis, distribuir terras e julgar crimes. Era um governo centralizado e muitas vezes autoritário. A arquitetura romana era impressionante e funcional. Construíram estradas pavimentadas que ligavam todo o império. Desenvolveram o uso do cimento, arcos e cúpulas, criando estruturas duráveis. Os aquedutos levavam água por grandes distâncias. Os anfiteatros, como o Coliseu, eram usados para combates e espetáculos. Outras obras importantes incluem o Panteão, as Termas de Caracalla, a Via Ápia e o Fórum Romano. A economia romana era baseada principalmente na agricultura, com o trabalho de camponeses e escravizados. O comércio cresceu com a expansão do império, e Roma aproveitava os recursos de várias regiões: trigo, vinho, metais, cavalos, tecidos, cerâmica e até perfumes.
O sistema de impostos ajudava a financiar o exército e as grandes obras públicas. A cultura romana foi riquíssima, com forte influência da Grécia. No teatro, havia peças de comédia, tragédia e sátira. O povo também assistia a lutas de gladiadores, corridas de bigas e até simulações de batalhas navais. Na música, usavam flautas, liras e tambores. A dança estava presente em rituais e festas. Na literatura, destacam-se autores como Virgílio, Horácio e Ovídio. E na religião, os romanos começaram como politeístas, mas depois adotaram o cristianismo, que virou religião oficial em 380 d.C. A língua principal do império era o latim, usado em documentos oficiais, no exército e no direito. No entanto, o grego era comum nas regiões do Oriente. O latim deu origem a várias línguas que usamos até hoje: português, espanhol, francês, italiano e romeno. Ele também influenciou a linguagem jurídica, científica e religiosa. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., depois de séculos de crises. Os motivos foram muitos: corrupção e má administração, crise econômica e aumento de impostos, divisão do Império entre Ocidente e Oriente, enfraquecimento do exército e as invasões bárbaras, como as dos visigodos, vândalos e hunos. O último imperador, Rômulo Augustulo, foi deposto por um chefe germânico. Já o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou até 1453. Se você gostou do conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos.